Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e nós damos aqui sequência na leitura, no plano, no propósito da leitura da Bíblia. A leitura de hoje é Daniel, capítulos de número 7, 8 e 9. Perceba agora que a partir do capítulo 7 em diante, você vai entender agora porque algumas vezes você vai ver alguns pregadores ou alguns ensinadores dizerem assim, que Daniel também é considerado e chamado no meio acadêmico dos estudiosos, eu escuto num curso teológico, básico, médio, avançado ou PhD, ele é chamado, dependente da corrente, calvinista, arminianista, pós ou pré-tribulacionista e por aí vai. Mas todos têm essa unanimidade porque as fontes são as mesmas, que é a Bíblia Sagrada, né? E chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Então você percebe, assim como o livro de Atos dos Apóstolos, ele é chamado e é o único livro histórico no Novo Testamento. Você sabia disso? Só que aqui no livro do Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos que contam a história dos reis, as crônicas, os episódios, fatos narrados, registrados, compilados, para, como eu já falei, para nos deixar uma exortação, exemplos bons e exemplos ruins. Exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. E agora aqui nós chegamos no livro de Daniel no capítulo 7, e a partir de agora em diante, ele é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento. E você vai entender por que agora a partir da leitura. A visão dos 4 animais simbólicos. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel à sua cama um sonho e visões, e da sua cabeça escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. E olhei, até que foram arrancadas asas, e foi levado à terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de avenas, suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, e assentou-se. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares serviam, e milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Tá vendo aí? Abriram-se os livros. Depois você pegar esse texto aqui para Apocalipse, quando você ler, meditar e comparar, você vai ver que tem tudo a ver. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, e estive olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um
como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. As visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro, são os quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobrava. E também das 10 pontas que tinham na cabeça, e a outra que subia de diante e caíam 3 daquela ponta, digo que os olhos de uma boca, e falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois desse se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e depois da metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio da majestade do reino debaixo do céu serão dados ao povo dos santos, ao Altíssimo. No reino será o reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudavam-se em mim o meu semblante, e guardei as coisas no meu coração. Perceba ainda que esse texto também ele é atribuído a um período que pré e pós, eles entram nesses debates, nessas questões, que ao meu ver, não produz edificação em nada. Ao invés de ficar procurando saber se um é pós, se o outro é pré, vai fazer a obra no presídio, vai fazer obra no hospital, vai fazer obra na Fundação Casa, vai fazer obra nas casas de recuperação, vai ganhar almas para Jesus, do que ficar debatendo se é pós, se é pré, se vem antes, vem depois. Então aqui nós entendemos, quando ele fala acerca dos tempos aqui, de um período, de outro período, e que nós vamos ver que vai falar sobre as semanas aqui, que vai definir onde entra essas questões, que para mim, ao meu ver, é questão louca, porque meu irmão, minha irmã, o que me importa, eu sendo pré ou sendo pós, é o que o meu nome esteja escrito no livro da vida, e o Senhor naquele grande dia me chame pelo nome, e como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, eu recebo uma pedra branca, e nessa pedra branca tem um novo nome, a qual só o Pai e eu vai saber. É isso que me importa. Eu tenho que lutar, eu tenho que pelejar, eu tenho que guerrear, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me santificar para isso. Entende? Mas nós temos que entender que há textos aqui, como falou, que são por demais misteriosos. E o que nós temos que entender é ficar no beabá e na simplicidade do Evangelho, obedecer, se santificar, jejuar, ler Bíblia, evangelizar, falar do amor de Jesus Cristo. A verdadeira religião pura, imaculada, sem mancha para com Deus, o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e apartar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião, está na Bíblia. O demais, meu irmão, você mergulha, você estuda, você se aprofunda, mas de nada adianta. Porque você vê que naquele grande dia Jesus mesmo falou: dirão que pregaram, dirão que expulsaram o demônio em meu nome, que falaram novas línguas, mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. Entende? Então, que isso possa fomentar em você um desejo de você entender e compreender um pouco mais. Como eu falei, faz a comparação, vai no Apocalipse, dá uma olhada, volta, você vê que vai ter muita coisa aqui que você vai encontrar aqui, e a mesma fala
vai identificar, e se a sua Bíblia for de estudo, vão ter referências que vão apontar para o livro de Daniel, e vão ter referências bíblicas que do livro de Daniel vai apontar e vai jogar você para o Apocalipse. Que significa o quê? A revelação. Capítulo 8. A visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Depois daquela que me apareceu no princípio, eu vi na visão, acontecendo quando vi, e eu que estava na cidade de Suzã, na província de Elão, vi, pois, uma visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Presta atenção nisso aqui, ó. Algumas pessoas pegaram esse texto, eu lembro muito bem claramente disso, no ano de 2001, mais especificamente na data do 11 de setembro, onde aconteceu aquele ataque terrorista na cidade dos Estados Unidos, né, lá nas Torres Gêmeas e no World Trade Center, que eles destruíram as duas torres. Muitos se apegaram nesse texto aqui, esse texto e um outro texto depois na frente eu vou falar também que fala aqui. E aponta que aquelas torres eram essas duas torres altas aqui. Presta atenção. E vi um carneiro que dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum dos animais podia estar diante dele, e nem havia quem o pudesse livrar da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode, vinha do ocidente sobre toda a terra, sem tocar o chão. Olha para você ver, voando, sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha duas pontas, ao qual tinha visto diante do rio, correu contra ele e com todo o ímpeto da sua força. E vi chegar perto o carneiro, irritar-se contra ele e feriu o carneiro. E lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força o carneiro para parar diante dele. E lançou por terra e pisou o pé, e não houve quem pudesse livrar o carneiro das suas mãos. Então você vê, eles fazem, que vem voando ali como se fossem os aviões, as pontas como se fossem as duas torres gêmeas, e essas torres gêmeas, elas representavam, naquela época, aqueles ataques eles foram orquestrados justamente assim com o propósito de mostrar para os Estados Unidos que as maiores forças, as maiores potências que eles se consideravam, né, acima de tudo e todos, elas não eram tão impenetráveis assim. Então, o que representava, o que simbolizava as duas torres gêmeas? O poder aquisitivo, o poder financeiro. A outra que não deu certo lá, que eles tentaram lá, você viu? Que eles foram lá, aí acertaram um pedaço do Pentágono. A força do poder bélico, exército, o poder, né, que protege. No nosso caso aqui no nosso país, marinha, exército e aeronáutica. Por terra, exército. Por mar, marinha. E por ar, pelo ar, aeronáutica. Então, ali o poder que foi atingido no Pentágono é justamente isso, mostrando a força do poder bélico do país. E aí o da Casa Branca, que aí teve aquele, segundo conta, né, narra-se histórias que eles entraram em lutas corporais lá com os terroristas e caiu antes, mas o alvo era a Casa Branca. Então, tudo tinha um propósito. Então eles acreditam aqui, e pega esse texto aqui na Bíblia, não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, ou alguma coisa nesse sentido, e fazem essas comparações, tá bom? E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram ao seu lugar quatro também notáveis, para os quatro ventos do céu. E uma delas saiu, uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por isso foi tirado de contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue a um sacrifício contínuo, por causa da sua transgressão, e lançou a verdade por terra e fez isso, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão de contínuo, sacrifício, e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário, e o exército a fim de serem pisados?
E ele me disse, até 2000, olha lá, ó, 300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que me se apresentou diante de mim uma como semelhança de homem. E eu vi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo a ele eu fiquei assombrado, e caí sobre o seu rosto, como ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão será realizada no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra. Adormecido, ele pois me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ele se exercerá no determinado tempo do fim. Outro ponto que eu quero destacar aqui. Quando as pessoas caem no chão, falam que caem no poder, muitos fundamentam nesse texto bíblico aqui. Mas preste atenção, no contexto aqui do que está acontecendo verdadeiramente, Daniel está tendo a visão de um anjo, e o nome dele é citado aqui, Gabriel, o mesmo anjo que visita Zacarias no templo, o mesmo anjo que visita Maria, para anunciar que ela ficaria grávida de Jesus, que ela já estava grávida de Jesus. Então, é diferente do que nós vemos no cenário hoje, que as pessoas se jogam no chão, outro cai, outro passa o paletó, é cada aberração que é só o sangue do cordeiro. Detalhe, meu irmão, detalhe, minha irmã, faça isso, tá? Quando você tiver numa oportunidade dessa aí, eu vou usar esse termo aqui sem medo de errar. Quando esses picareta aí, quando esses charlatões aí fizerem isso, faz prova de Deus. Fala assim, se for o Senhor mesmo, me lança no chão. Faz o que o Senhor fez com o Daniel. Faz o que o Senhor fez com o Ezequiel. Se for o Senhor, se for, agora se não for, pode passar paletó, pode empurrar, pode fazer o que for, mas eu não vou cair. E você vai se surpreender. Claro que hoje é bem menos, mas em determinados lugares ainda você vê, as pessoas vão ali e elas se jogam e falam que é no poder de Deus. Eu falo para você, irmão, é só o sangue do cordeiro. Porque se você observar o contexto de situações como essas que aconteceram, você vê que ele está diante de um ser angelical. E você lembra que Gideão, quando ele viu o anjo, a primeira coisa que ele pensou, ai, vou morrer, porque viu o anjo do Senhor. Aí o anjo fala para ele ficar em paz, porque ele tinha um propósito. Você lembra que a mula de Balaão, quando viu o anjo, ela apertou Balaão, porque ela estava com medo que ele estava com a espada desembaiada, com medo de morrer um animal irracional. Até que Deus abriu a visão de Balaão, e ele viu, enxergou, e ele viu o temor no coração dele. Então perceba, irmão, que são muitas aberrações que por falta de conhecimento bíblico, nessa época aqui o povo perecia. Agora não é por falta, agora é por desprezar mesmo. As pessoas têm desprezado. Então não seja você um desses que vão ser manipulados ou manipuladas como massa de manobra, como um joystick na mão desses manipuladores. Eu já fui em situação que o irmão tentou, eu falei, irmão, eu não vou cair. Você pode, se você me derrubar, me der um rasteiro, mas eu não vou cair. Não vem falar para mim que isso é poder de Deus, não, que não é. E colocou a mão, e não sei o que, e passou paletó, e eu não caí. Porque não tem nada de manifestação. Se fosse, eu seria o primeiro a dizer. Eu já senti a presença de Deus tremenda, eu já senti a presença de Deus, já vi manifestações espirituais como experiências em monte, de a gente ver os gravetos brilhar como se fosse pegando fogo, e depois você pegar o graveto na mão tá normal. Eu já vivi experiências pessoais, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu não sou cético, eu sou pentecostal. O que eu não sou é menino. O que eu não sou com essas meninices, com essas bizarrices. Aí não, eu não compactuo e muito pelo contrário, eu me posiciono e vai passar mal, e vai passar vergonha. Entendeu? Então, toma cuidado, irmão, porque se eles pegam um texto isolado, e é uma regra básica na hermenêutica, que é a ciência de interpretar textos sacros ou textos sagrados, que diz que um texto fora do seu contexto, ou até mesmo do seu pós-texto, que é o contexto imediato, tanto para frente como para trás, ele torna-se um pretexto para uma ou mais heresias. Então toma muito cuidado, porque acabam distorcendo a verdade, transformando a mentira em verdade e fundamentando com versículos isolados que não tem nada a ver aquilo que de fato o versículo quer transmitir. Tendo dito isso, eu avanço. Versículo 20 do capítulo 8. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantou-se quatro em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão.
da mesma nação, mas não com a força dela. Mas o fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz, de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar um engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. A causa da tranquilidade por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra os príncipes dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que me foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e esteve enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9, a oração de Daniel e as 70 semanas do Messias. Olha, aqui que entra o período, né, da vinda de Jesus, das 70 semanas, que também há uma grande confusão, as pessoas distorcem, em vez de ficar na simplicidade do Evangelho, fica complicando. No ano 1º de Dario, ou Dário, como queira, filho de Assuero, da nação dos Medos e dos Persas, fui constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano do 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, a Deus, para o buscar com oração, rogos, com jejum e saco de cinza. Então vamos lá. Eu quero pegar aqui agora aqueles que gostam também de questionar e usam que é o propósito de Daniel e fala que Daniel não jejuou. Eu vou respeitar você aí que diz que Daniel não jejuou no seu propósito, como nós vamos ver aqui logo na sequência. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Vai ler Bíblia, caramba, antes de você falar besteira, antes de você afirmar algo aí e defender veemente no seu achismo. Olha o que a Bíblia fala, ó. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, com rogos, com jejum e saco de cinza. Então ele mesmo está falando aqui que ele jejuou. Quando fala rogo, é pedir humildemente, pedir com humildade. Quando fala saco de cinza, é ato de humilhação, é se humilhando, pedindo graça, misericórdia, providência, escape, provisão, resposta, uma bênção do Senhor. Então o texto é claro, ele jejuou sim. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar, com oração, com rogos, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam, que guardam os teus mandamentos. Pecamos, olha, se enquadra junto com o povo, pecamos. Lembra, o povo está cativo. Quem está lá no cativeiro é Ezequiel, Daniel está no palácio. Pecamos e cometemos iniquidade, ou seja, o pecado consciente e continuado. Procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha o profeta, ele não fala você pecou, ele não fala você errou, ele não fala você prevaricou, ele se coloca junto, pecamos, erramos, falhamos, não guardamos. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. E não demos ouvidos, apartamos os mandamentos dos teus juízos e não demos ouvidos, versículo 6. Os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, e de todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação. Com que prevaricaram contra ti, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis,
que nos deu pela mão dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. E por isso a maldição do juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, e falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que livraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e que ganhaste para ti nome, como se vê nesse dia, pecamos, obramos impiamente, ó Senhor. Segundo toda a tua justiça, aparte a tua ira do teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque com a causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para que a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, ou seja, confiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Oh, aleluia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu ordem, e eu vim para te declarar que és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo e do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário do seu fim será como uma inundação. Até que o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e na oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma leitura apontando para os últimos tempos, para o período da escatologia, que é a doutrina das coisas que irão acontecer nos últimos tempos. Seja como for, que eu e você possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos para cumprir o chamado, o ministério, a missão, o ofício, o qual o Pai, o Filho, o Espírito Santo confiou em nós, seres humanos, que somos a obra-prima de Cristo, feita em imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a grande comissão. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo,
um bereano de verdade, e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor no seu coração. Sabe o que eu vou pedir para você escrever hoje? Eis-me aqui. Escreve aí isso aí, ó. Eis-me aqui. Lembra o que Daniel falou? Desculpe, o que Isaías falou? Eis-me aqui. Quando Deus falou assim, a quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos escrever isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas pense bem, antes de você escrever isso. Porque quando você fizer essa declaração, quando você verbalizar isso, quando você compilar e ratificar isso, você vai estar dizendo assim, Senhor, pode me usar. Pode me enviar para onde é que o Senhor tem que me enviar. Porque eu estou aqui como teu servo. Eu estou aqui como teu filho, como tua serva, como tua filha, como teu atalaia, como teu arauto, como teu instrumento, para fazer e cumprir a minha obra, o meu chamado, a qual o Senhor me levantou nessa baixa terra. Então vamos lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quero só ver quem vai escrever, hein? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.